vamos lá. Vamos pegar essas questões aí que você enviou. Questões boas, cara. Eu gostei. Questões muito boas. Legal. Dá para avaliar bem o conteúdo, cara. Vamos lá. Vamos começar aqui. Então vamos começar por uma leitura para a gente seguir resolvendo. Então, questão 15. Os valores de M que tornam a igualdade. Então ele coloca aqui a igualdade. Ó. Seno de x igual a 2m menos 1 sobre 2. Verdadeira, então ele quer que essa igualdade seja verdadeira, são dados por... Aí ele dá um intervalo para esse valor de m, certo? Bom, vamos lá, vamos começar por partes e vamos ver aqui o que é que a gente já domina desse assunto. Veja que quando eu igualo o seno de um ângulo a alguma coisa, sei lá, a um asterisco, esse asterisco ele tem um valor máximo e tem um valor mínimo por causa do ciclo trigonométrico. Lembrando, né? Ciclo trigonométrico, eu tenho aqui o ciclo e tenho o eixo aqui vertical, que é o eixo dos senos. Então, o que é que acontece? Deixa eu colocar ele um pouco mais para o centro. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho o seno. Seno de x. Eu não vou colocar aqui, ó, o eixo horizontal está aqui só para a gente contar os ângulos. Mas note que nesse valor aqui embaixo, que o ângulo aqui é 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. Ele tem o menor valor dele, que é menos 1. E nesse ângulo superior aqui, que é 90 graus ou π sobre 2 radianos, ele alcança o maior valor dele, que é 1. Então, o seno, ele varia nesse intervalo aqui, ó. Obviamente, ele passa aqui pelo zero, né? Mas ele está nesse intervalo aqui. Então, no mínimo, ele é menos 1. E no máximo, ele é 1. Ou seja, qualquer coisa que eu igualar ao seno, essa coisa tem que variar entre menos 1 e 1. E no nosso caso, essa coisa que eu estou falando é o tal do 2m menos 1 sobre 2. Então a gente vai ter que estabelecer aqui duas desigualdades. De que forma? Então vamos lá, né? De que forma que essas desigualdades vão estar aqui? Então eu tenho 2m menos 1 sobre 2. E como ele é o resultado do seno, lembre disso, né? Ele é o resultado do seno. Então o que eu tenho que colocar é o seguinte: ele é sempre maior ou igual que menos 1 e sempre menor ou igual que 1. Então, lembre, ó, tudo que o seno é igualado tem que ser maior ou igual que menos 1 ou menor ou igual que 1. Por que motivo? Aqueles motivos que eu mostrei, né? Aqui embaixo, o seno é menos 1 e aqui em cima, o seno é 1. E o seno varia aqui nesse eixo vertical. Então, beleza. Então vamos pensar o seguinte. Como é que... Porque aí o problema ele deixa de ser de trigonometria e ele passa a ser um problema de inequação. Então nós vamos ter que resolver duas inequações. A primeira inequação, eu vou marcar aqui ó, em cinza claro. Então ela vai ser assim. 2m menos 1 sobre 2 maior ou igual que menos 1. Beleza? Eu inverti, ó. Pode ver que eu inverti os lados e por isso que eu inverti a desigualdade, tá? Tinha menos 1 menor ou igual que 2m menos 1 sobre 2. Agora eu botei 2m menos 1 sobre 2 maior ou igual que menos 1. E aí a gente resolve isso aqui com tranquilidade, ó. 2m menos 1 maior ou igual que menos 2. 2m maior ou igual o menos 1 que está aqui vai passar para o outro lado somando. Então, menos 1.
e m maior ou igual que menos meio. Então, a gente já tem aqui um valor, né, uma faixa de valores para m que resolvem a primeira desigualdade. Mas agora vamos resolver a segunda desigualdade. Então, eu tenho essa segunda desigualdade aqui, ó, que é 2m menos 1 sobre 2 menor ou igual que 1. Aí eu vou resolver do mesmo jeito, ó. 2m menos 1 menor ou igual que 2. Passo o menos 1 para o outro lado com o sinal invertido, vai dar 3. Passo o 2 para o outro lado. Opa, botei igual aqui. Passo o 2 para o outro lado, fazendo a operação inversa, então divisão. E eu fico com m menor ou igual que 3 meios. E assim eu resolvo as duas inequações para que eu tenha a resposta aí, né, dessa questão. Mesma coisa, porque o cosseno ele varia entre menos 1 e 1. Tá vendo? Ó? Seria o mesmo comportamento, ele varia aqui. Seria a mesma coisa. Certo? Uma vez que a gente estabelece, veja, você concorda comigo que nós não temos dois m's? A gente tem um m só, concorda? Por ter um m só, eu tenho que fazer a interseção entre essas duas desigualdades. E como é que eu faço isso? Bom, uma das formas de fazer isso é assim. Então, eu peguei a primeira desigualdade aqui, m maior ou igual que menos meio. Então, veja que tem essa retinha verde, com a bolinha fechada no menos meio, porque tem o sinal de igual. Se não tivesse o sinal de igual, se fosse só maior, a bolinha teria que ser aberta. A mesma coisa para o m menor ou igual que menos 3 meios. Então, é essa reta amarela que a gente está vendo aqui. Aí eu tenho que pegar o que é comum, que é o que eu chamo aqui de interseção. O que é comum entre essas duas faixas de valores. E aí a gente fica com esse segmento de reta aí azul. Então o m ele está entre menos meio e mais 3 meios. Ou seja, aquilo que está marcado como gabarito realmente é o correto. Ó. Tá aí, ó. M menos meio menor ou igual que m e m menor ou igual que 3 meios. Então, seguindo, é fácil, é uma questão fácil. Ela é procedimental, né? Ela tem várias etapas, mas essas etapas são simples. E aí culmina aqui na questão da interseção entre os intervalos, beleza?